Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rebeca e eu tenho um convite para fazer nesse mês de outubro. Bora acompanhar uma série sobre mulheres incríveis feita por mulheres aqui nesse canal? Então, no vídeo de hoje, como já adiantei, eu trouxe aqui a Samara. Samara é uma amiga minha já de longa data da igreja e a gente conversou juntas sobre Esther. Foi um vídeo super legal e é um vídeo que vai te fazer pensar na tua verdadeira identidade, em quem tu foi chamada e nasceu para ser. Deus, ele tem algo especial, específico para cada um de nós. E enquanto a gente não vive a plenitude dessa identidade, a gente não vive uma vida completa, uma vida 100% feliz. Então assiste esse vídeo, acompanha. Já quero de antemão pedir desculpa porque em alguns momentos a câmera da Samara deu um probleminha, mas foram muito poucos os momentos, não comprometeu o áudio, nem a mensagem passada. Então já peço desculpas e paciência de antemão, porque a gente fez uma chamada de vídeo, né? Mas no final deu tudo certo. Eu espero que vocês gostem. Bora pro vídeo? Então, pessoal, como eu já tinha dito para vocês, eu estou fazendo uma série aqui no meu canal e essa série fala a respeito de mulheres, são mulheres falando a respeito de mulheres, né? E trazendo para nós aqui as lições que elas aprenderam na vida delas, para também nos ensinar algumas coisas e compartilhar o seu testemunho, as suas lições de vida. No vídeo de hoje, eu trouxe aqui uma pessoa muito legal, uma mulher que eu conheço há alguns anos já. E essa mulher, ela me ensinou o valor de ser autêntica, o valor de ter opinião própria, o valor de ter personalidade, né, e o quanto isso torna ela especial e alguém que me ensina muito nas mais variadas formas. Eu quero apresentar para vocês, então, a Samara. Ai, Samara! Oi, gente, tudo bem? Prazer, me chamo Samara. Agradeço a apresentação carinhosa da Rebeca, nem esperava tanto. Não sabia que impactava ela tanto assim. Mas é um prazer para mim estar participando dessa série, é uma honra para mim ter sido convidada, então. Eu espero que eu possa edificar a vida de vocês com o meu testemunho. Com certeza. Então, nós vamos conversar sobre uma mulher, quem escolheu essa mulher foi a Samara, né? E a mulher é Esther, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de Esther. Samara, quer dar uma introdução aí da história de Esther para nós? Pode ser. Então, a história se passa, né? O povo havia sido exilado, não estavam mais na sua terra de origem, e aí a gente tem os personagens principais, que vão ser Hadassah, né, uma jovem judia criada pelo tio, Mordecai, e que ela, né, se submete aí a meio que um concurso de beleza, né, depois que a rainha que estava, né, que era, como é que eu posso dizer? Era a soberana, né, do momento ali da época, ela foi deposta, vamos dizer assim, porque ela desobedeceu o rei. Então, Esther, ela é aprovada, né, nesse concurso, e aí ela precisa tomar se posicionar, e a decisão que ela toma, né, vai impactar todo o povo judeu. Então, essa basicamente, assim, só um spoilerzinho da história, depois a gente vai contando aos pouquinhos para vocês. Isso. Eu acho bem interessante a história de Esther, porque ela era uma improvável, né? Ninguém esperaria que uma moça órfã, né? Uma coisa que significava muito na época, né? Não ter a sua família de origem, né? Chegasse a um posto assim, né? Mais elevado da época, né? Não tinha como ela ser mais do que a rainha. Eu acho bem interessante isso, né? Que quando Deus nos escolhe, não importa a nossa origem, né? Naquele momento, a origem de Esther não estava a favor dela, mas ela era escolhida de Deus para uma grande missão, né? Isso fez toda a diferença, independente de onde ela veio, quem criou ela, ou seja lá o que for. Né? Sim.
Sabe que eu descobri, né, nessas minhas últimas pesquisas a respeito de Esther, né, eu descobri que o nome Hadassah, ele significa lá no hebraico, né, murta. Murta é uma planta. E aí também descobri que Mordecai trocou o nome dela para Esther, que Esther, na língua lá medo-persa, ela significa Ishtar. Não sei se assim é a pronúncia, mas era uma deusa daquele povo. E o significado do nome dessa deusa é escondida. Então, foi um jeito dela, né, que a identidade dela fosse preservada ali dentro, dentro do palácio, né? Ela entrou escondida, né, com uma identidade que não era dela, para poder depois ter o favor do rei. E aí, quando ela precisou, a identidade dela foi revelada, porque aí ela precisou ser Hadassah. Eu achei muito interessante essa... Eu nunca tinha escutado nada a respeito, né? Do significado de Esther mesmo, assim, na língua original. Sim, que geralmente se foca no nome dela, né? No hebraico, no caso, né? Até o mais usado. O significado dela eu já tinha ouvido falar, de Hadassah já, mas de não. Muito legal mesmo. Muito interessante. Eu achei interessante, porque a gente vê como uma estratégia mesmo, né, que Deus usou, né, inspirando ali Mordecai para trocar o nome dela, para que ela não fosse descoberta com o nome judaico dela, né? Então, foi uma estratégia que o próprio Deus inspirou, e aí ela foi preservada ali, recebeu o favor do rei, e quando precisou, ela se mostrou, né, quem realmente ela era, que ela era Hadassah. Sim. Quando ela precisou. Legal. Esther, então, né, como a Samara disse, ela se submeteu lá ao concurso, né, e pela graça de Deus ela foi escolhida, né, a graça de Deus embelezou ela ainda mais. Ela já era uma moça muito bonita, né, de acordo com a palavra de Deus, e ela foi, então, escolhida para substituir a rainha Vasti, que tinha dado fora lá. E a história conta que num dado momento lá, o povo de Israel, ele passou a sofrer ameaças, né, por conta de Amã, que era o chefe da guarda do rei, e ele tinha muita inveja do primo da Esther, porque o primo da Esther não se curvava diante dele, não reverenciava ele como todos os outros, né, então ele resolveu se vingar fazendo rei, senão um decreto que tinha que matar todos os judeus. E nesse momento, então, Esther, aí que a identidade dela, como a Samara bem disse, né, vem à tona, porque afinal de contas ela era do povo de Israel, né? Estava ali infiltrada. E esse é um momento muito crucial da vida dela. Eu tenho certeza que ela deve ter ficado com medo, porque ela precisava tomar uma atitude, né? Precisava chegar diante do rei e fazer alguma coisa. Só que naquela época ninguém podia entrar na presença do rei assim de qualquer forma, né? Era preciso ser convidado. E ela não tinha sido convidada. Ela estava correndo risco de morte em acessar a presença do rei de forma sem ser convidada. Né? E eu gosto muito do diálogo que ela tem com o primo dela. Em algumas versões diz que é primo, outras diz que é tio, né? Daí fica aí o... Sim, é verdade. Na minha é primo. Na tua é primo? Pois é, na que eu li... Essa Bíblia é primo. É. Mas vieram os dois, né? Deu um enrosco ali na família e ficou sendo os dois. E eu gosto muito do diálogo que ela tem com ele, que ela dá uma fraquejada, né, e pensa duas vezes, e ele diz para ela, olha, se tu der para trás, né, se tu não for adiante, Deus com certeza vai levantar uma outra forma, né, vai dar um outro jeito de resolver essa questão. Mas e tu, como tu fica, né? Será que não foi para um tempo como esse que Deus te fez rainha? Então, às vezes, a gente se pergunta, por que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu tô aqui? Com certeza tem um propósito, com certeza tem um porquê. E se a gente resolver fugir do propósito, Deus vai dar um jeito de cumprir o propósito dele. Mas e nós, como ficamos, né? Como fica a nossa posição diante dele? E saber que a gente fugiu da raia na hora que ele precisava de nós, né? Eu acho bem interessante essa parte. Essa parte que tu comentou foi justamente a parte que me chama a atenção também no livro, né? Porque sempre parece que eu sinto como se fosse o próprio Jesus falando isso para mim, né? Quem sabe não foi para esse tempo
que eu te chamei, quem sabe não foi para fazer essas coisas que eu te chamei. Então, eu tenho muito isso comigo. Então, foi quando eu pensei em Esther, eu não sabia essa questão ainda do escondida, que eu achei muito mais interessante agora que eu sei. É verdade. Mas, justamente, era essa questão, né? Desse tempo certo. Quem sabe não foi para esse tempo certo que eu te chamei, quem sabe não era para agora, né? Sim. Quem sabe não foi nesse lugar que eu te coloquei. Isso mexia muito comigo, então era isso que me chamava a atenção, né, na história dela, como se fosse um próprio diálogo de Jesus comigo mesmo, através de Mordecai falando com ela. Sim, é realmente legal. Tem uma outra parte que tu acha legal, assim, que te chama atenção? Me chama atenção a questão de Ramã também. Antes eu achava ele só, tipo, implicante, né? Uma pessoa implicante, orgulhoso, né? Que ele queria a qualquer custo, né? Receber ali a veneração de Mordecai. Sim, honras, né? E aí, nessa questão desses estudos que eu tenho feito, né? De coisas a respeito do idioma original da Bíblia, eu descobri que, né, que ele era filho de, se eu não me engano, Agag, mas que ele vem a ser do povo amalequita. E Mordecai, ele era benjamita. E aí, se a gente voltar um pouco na história, a gente lembra, né, que, na verdade, esse povo ele não era nem para existir mais, os amalequitas, né? Porque o rei Saul recebeu uma ordem para exterminar todos, né? E ele poupou alguns. Então, olha onde veio chegar. Olha o que aconteceu, né? Quando, né, desde lá, o rei Saul também era da tribo de Benjamim, e ele tinha recebido essa ordem para exterminar aquele povo. E por conta da desobediência dele, que depois, para o fim, custou, né, o reinado, a história se arrastou até que chega na descendência, então, do povo amalequita e na descendência do rei Saul, que era Mordecai. Então, uma luta que eles não resolveram lá, no passado, teve que ser resolvida, né, teve que ser enfrentada. Então, não adianta a gente empurrar com a barriga. Ela vai voltar. O que é nosso vai voltar para que a gente resolva. Uma hora ou outra vai aparecer no nosso caminho. Então, quando juntando isso com a frase, né, de Mordecai, quem sabe não é para esse tempo, porque houve um tempo em que ninguém resolveu. Então, alguém precisa resolver agora. Estava na mão de Esther ali. Interessante. Porque às vezes a gente tem situações na vida, né, que a gente, vou botar uma pedra em cima disso e deu, né? Mas tem coisas que não adianta botar pedra, a gente vai ter que encarar, né? E mais cedo ou mais tarde elas vão aparecer. Elas vão dar um jeito de voltar, né? Ou minimamente a raiz daquilo, porque a raiz da inimizade se alastrou aí até chegar em Esther. E sabe-se lá até mais aonde também, né? Porque... Enfim, né? Então é bem interessante essa parte mesmo. Bom, o final da história é um final feliz. Esther, ela, ainda bem, né? Graças a Deus. Esther, ela consegue, né? Em favor do rei. E o rei, então, vira o jogo, né? Em favor do povo de Israel. E a gente percebe o que pode acontecer quando a gente toma a nossa posição. Quando a gente entende quem a gente é em Deus e o que ele espera de nós e o que a gente precisa fazer, né? Como a Samara bem disse, a gente às vezes não quer fazer aquilo que a gente tô aqui, mas será que aqui é meu lugar mesmo? Olha, se é aqui onde eu tô, é aqui que eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, não queria estar aqui, não queria estar fazendo essas coisas, mas com certeza se Deus nos colocou nesse lugar, né, é porque alguma coisa Ele queria fazer através de nós. A gente não pode fugir da raiva, tem que encarar. Samara, então, com o que tu te identifica, né, na história de Esther? O que rola aí, uma identificação? Eu me identifico com a questão... Desculpa, eu não entendi. Eu falei junto contigo, eu não ouvi. Tá. Algum ponto da vida dela que tu tenha vivido algo parecido e por isso te identifique? É que chegou um ponto na vida de Esther ali, quando ela foi confrontada ali, né, depois por Mordecai, né, que ela tinha que se posicionar. Eu me identifico com esse ponto, porque, né, eu tive uma questão que eu sofri uma depressão e chegou um tempo que eu tive que me posicionar. Né, que se eu queria continuar vivendo, né, eu teria, então,
que lutar por isso, né? Com a mínima força que eu tinha no momento, mas eu precisei me posicionar. E isso eu me identifico com ela. Ela não tinha outra saída, né? Porque se o povo fosse exterminado, ela também seria. Como o tio falou para ela não seria poupada. E ela achava que ela, por ser rainha, ia ser poupada, né? Havia um decreto sobre todo o povo, que ele ia respingar nela de alguma maneira. Sim. E então, essa questão, né? De não ter outra saída, né? A saída era para frente, né? Era sair daquele fundo de poço, e isso precisava tomar uma decisão. E também depois, para prosseguir, que eu acho que é o mais difícil Sim. ainda de tomar a decisão de levantar, é o seguir caminhando, né? Que esse aí realmente, os desafios, eles vêm cada vez maiores e maiores, e a gente tem que se manter firme. E aí, agora também, que eu me identifico descobrindo essa questão do nome dela, eu vou ler rapidinho um versículo. Tem que ler um versículo, né? A pessoa não consegue ler outro. Que é Isaías 55, é o versículo 13, que fala: em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. A gente vê que no livro de Esther não tem, né, o nome de Deus, mas a gente sabe que, né, que essa murta, em algum momento, ela encobre, né, a glória de Deus. Então, Deus estava ali, estava nela, né, pelo nome dela, pelo significado do próprio nome dela, né, que escondia essa glória que estava para ser revelada. Então, muitas vezes a gente não tem problemas com a nossa identidade, a gente está usando uma identidade que esconde quem verdadeiramente nós somos. Então, eu me identifico com isso aí também, com essa questão também, né, de descobrir quem eu sou em Deus, né, para que a glória dele se revele, ainda que eu não precise nem falar o nome dele, né, mas que a glória dele possa ser revelada através da minha vida. Isso que eu me identifiquei com a história de Esther. Então, agora, para a gente terminar, né, deixa aí um conselho, uma lição que tu tenha aprendido, que tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né, baseado na palavra de Deus e no livro de Esther, e por que não, né, nas tuas próprias experiências. Amém. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar registrada aqui é que essa questão de muitas vezes a gente precisa se esconder, mas às vezes a gente acaba se escondendo em identidades que não são nossas, mas por uma questão de sobrevivência, a gente se molda, né, a um padrão, a uma identidade que não é tua. Mas, no fundo, a gente sabe quem é, a gente sabe para que nasceu, a gente sabe, né, o que a gente veio fazer, para que o modo como a gente veio servir uns aos outros. Então, que a gente busque em Deus a nossa identidade, que está escondida nele, né? Que a gente não precise ficar disfarçando quem a gente não precise ficar se escondendo, né? Em Deus a gente pode se revelar, assim como Hadassah pôde se revelar, né? E salvou o povo. Muitas vezes a gente pode deixar que Deus se revele através de nós, que a gente pode também trazer salvação para as pessoas, né, através de uma palavra, através de um conselho. Então, a mensagem que fica é essa, é que, quem sabe também, não foi para esse tempo que você que está ouvindo a mensagem hoje foi chamado, quem sabe não foi agora, não é agora, você tem que exercer aí os dons e talentos que o Senhor colocou na tua mão. Então, se tu está escondida em algum lugar que não é teu, que tu possa, né, ficar à vontade no Senhor para descobrir quem tu és, peça para que Ele te revele, né, a tua verdadeira identidade, para que tu possa servir a Ele e ao povo e ao reino com excelência também. Que isso fique registrado depois na história, na história da tua família, e que muitas pessoas conheçam o Senhor através de ti. Era Amém. isso. Amém, muito legal, muito bom. Mara, muito obrigada por participar da nossa série. Muito. Eu agradeço, né, de coração, uma honra te ter aqui comigo, com a gente. E eu espero que seja a primeira de muitos que a gente faça junto. Gostei, achei muito legal. Amém. Um beijo, viu? E um beijo para vocês. Eu que agradeço.
Um beijão. Obrigada. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para que o teu dia seja melhor. E se foi assim, curte, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha esse vídeo com as tuas amigas, com as pessoas que tu conhece, com pessoas que precisam ouvir o que a gente falou aqui. E eu espero muito que ele abençoe muitas e muitas pessoas através da mensagem que a gente trouxe, que não é uma mensagem nossa, mas é uma mensagem que vem de Deus. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e os outros que eu tenho aqui também. E também não esquece nunca que Deus é o segredo. Um beijo e até o próximo vídeo.